Olá, amigos da TV Tribuna, Entendendo a Copa no ar, hoje com um convidado mais que especial, Mauro César, repórter da ESPN, está rodando aí em vários lugares do Brasil acompanhando essa Copa do Mundo. Mauro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu. E passar um pouco da experiência. Mauro, olha só, você tem visto, tem estado em outras sedes, tem acompanhado a Copa, também vê o outro lado da Copa do Mundo, que a gente discutiu inclusive numa entrevista antes do programa. Como é que você tem visto e qual é a sua opinião sobre essa Copa que está acontecendo no Brasil? Eu acho que a Copa do Mundo no Brasil, os grandes problemas da Copa do Mundo, eles aconteceram antes da Copa, com os estádios construídos a preços exorbitantes, com prioridades invertidas, né? Cidades com várias necessidades e com dinheiro público colocado em estádio de futebol e outras obras que deveriam ser secundárias e não prioritárias, como acabaram se transformando. Estádios desproporcionais para a demanda real das cidades. Então você tem Natal com um estádio para 30 mil pessoas quando retirarem as arquibancadas provisórias e a média de público do ABC jogando no seu estádio na Série B é de 6.500 torcedores, então muito distante. O América não é uma situação também muito diferente disso. E cenários ainda mais preocupantes como o de Manaus e o de Cuiabá, onde os estádios não são candidatos, eles são autênticos e inquestionáveis elefantes brancos, já são, porque não teremos mais Copa. Como elefantes brancos. Exato, e agora que não tem mais Copa do Mundo nessas duas cidades, então evidentemente já estão lá e se pensando no que vai fazer. Acho que no caso do Natal ainda existem dois times que disputam a Série B, então você tem futebol profissional. Isso já é muito em relação a essas outras duas praças. Mas o estádio é totalmente desproporcional. E um grande ponto que eu acho que é importante frisar nesses casos é que estádio padrão FIFA, como se convencionou chamar, significa estádio caro. A manutenção também é cara. É verdade. Bem mais caro que o Frasqueirão, por exemplo, exato. É o estádio ABC. E o Frasqueirão, por exemplo, é um estádio pequeno, mas aconchegante, com uma boa atmosfera, com um público não tão grande assim, você consegue fazer uma pressão em cima do adversário, que é um aspecto importante do lado técnico para um time de futebol. É um estádio que mexe com a autoestima do torcedor do ABC, porque é o estádio dele, é a casa dele, e agora vai sair metade dos jogos, ou pouco mais até, para jogar num estádio que você vai ter que ter mais gente para fazer barulho, para fazer pressão, para ajudar a derrotar os adversários que aqui comparecerem. Então, tem vários aspectos que pesam aí. Agora, eu acho que a grande questão é essa. As obras também que não ficaram prontas, o tal legado, né? Em todas as cidades que são sedes da Copa do Mundo, sempre faltou alguma coisa. Em algumas mais, em outras menos, mas eu não conheço nenhuma onde tudo aquilo que foi prometido foi de fato executado. Então, o tal do legado, ele acabou acontecendo parcialmente, né? Então, acho que a Copa do Mundo ela tem que ser separada em duas partes. Você acha que essa separação que você vai fazer e o clima da Copa engoliu os problemas? Hoje, por exemplo, pouco se fala nisso? Ele engoliu, mas vai ter que botar para fora, né? Porque não adianta, você não vai conseguir digerir esses problemas, é impossível digerir. Ele vai ser colocado para fora. Isso é inevitável, porque, lógico, o clima da Copa, ele sabia que isso ia acontecer. Os Jogos Pan-Americanos mostraram isso em 2007 no Rio de Janeiro. Uma série de problemas, teve até competição que não chegou ao final porque as instalações eram inadequadas, o que é uma vergonha. Isso não teve grande repercussão, mas aconteceu até esse tipo de coisa. E durante o PAN, o povo começou a curtir a competição, os atletas internacionais. O clima fica outro na cidade. Mas depois acaba. Quando acaba, volta a vida real. E em poucas semanas estaremos vivendo de novo a nossa vida real. Aí você vai olhar para aquele estádio e vai pensar, e agora? Aí o pessoal vai olhar aqui para a obra que não terminou e vai dizer, será que agora vão terminar? Aí você vai pensar no estádio que custou milhões e milhões, centenas de milhões. O estádio de Brasília custou 1,5 bilhão, gente. O Brasil também não tem times de futebol. As pessoas lá torcem pelos times do Rio de Janeiro, principalmente, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, aí tem São Paulino e tal. Então ficam dependendo do Flamengo e até lá de vez em quando para ter uma demanda. E a mesma coisa que vai acontecer em Manaus, por exemplo, em Cuiabá. Um jogo nacional de Manaus com certeza não vai conseguir lotar. Não vai, a não ser que seja contra o Vasco, como aconteceu depois da inauguração do estádio. Mas esses são momentos atípicos, são momentos raros. Essa é a grande questão. Você tem um estádio tão caro para receber jogos eventuais com essa demanda. E essa questão do preço do estádio. Não é só o preço da construção. A manutenção é cara. Então o ingresso ele acaba sendo puxado para cima. É difícil você ter um preço menor ao alcance do bolso do torcedor quando você tem um estádio tão caro. É a mesma coisa que você morar num apartamento, num condomínio de luxo. Né? Digamos que alguém chega para você, o cara, seu amigo é milionário, e fala, pode morar lá, eu não estou usando apartamento. Você paga só o condomínio IPTU. Nossa. Talvez não dê para pagar, porque o condomínio é caríssimo, porque tem piscina, tem 400 elevadores, tem quadro de tênis, 30 elevadores, tem sauna, uma série de serviços, e aquilo vai fazer com que fique mais caro.
Então é mais ou menos a mesma situação. Você vai jogar num estádio muito caro, você vai ter que pagar taxas muito caras. A não ser que alguém subsidie. E quem vai subsidiar? O Estado, o contribuinte de novo? Pelo amor de Deus, né? Provavelmente, né? Inclusive em Pernambuco já faz isso, né? O negócio da nota. Exato. Que subsidia. Por isso que às vezes dá muita gente e o pessoal dá, o público em Pernambuco é maravilhoso, mas do jeito que é também fica fácil. Mauro, em relação à cobertura da Copa do Mundo, quais foram os maiores desafios que você encontrou até agora e o que melhor você viu? Olha, eu acho que a cobertura ela transcorreu bem, poucos problemas, não vi grandes problemas. Claro que houve um incidente do Maracanã com a invasão dos chilenos já na área de imprensa para chegarem ao campo. Ali foi uma falha grave de segurança, depois transformaram quase numa área de guerra ali o entorno do estádio. Eu estive lá antes no jogo da Argentina contra a Bósnia e depois no jogo entre Bélgica e Rússia. E no meio desses dois jogos aconteceu a partida entre Chile e Espanha, quando houve aquele problema. E do primeiro jogo com a Argentina para o jogo dos belgas contra os russos era completamente diferente. Ruas interditadas, você tinha que mostrar credencial, moradores tendo que mostrar uma conta de luz, para mostrar eu moro ali, senão a polícia não deixava passar. Então tudo isso aconteceu. Ali acho que foi uma falha de segurança. Os estádios, me parece, assim, você andando por eles, você sempre percebe que não estão totalmente prontos. O daqui, inclusive, você vê áreas cercadas ali com grades e tudo entulhado ali, quer dizer, como jogar sujeira para baixo do tapete. Isso a gente viu quase todos os lugares, exceto naqueles que ficaram prontos há mais tempo, né? Que já serviram na Copa das Confederações e tal, Mineirão, Maracanã, esses tiveram mais tempo. Mas os que acabaram agora, o do Corinthians, nitidamente não está pronto. Isso vale também para o de Manaus. Você percebe que em alguns pontos o acabamento não foi feito, é como se você fosse entrar num apartamento e tem um banheiro pronto e o outro está sem azulejo. Ou falta ali a pia, o vaso, falta alguma coisa. Dá para morar, mas não está completo. Se você fosse receber, eu teria reclamação. Exatamente. Você não ia falar, eu paguei, eu quero ali pronto. Então existem pequenos problemas sim. Mas assim, achei que no geral a cobertura transcorreu normalmente, não vi grandes problemas não. Algumas dificuldades às vezes que as empresas têm de mandar as pessoas para um lugar para o outro, de voo e rede hoteleira. No Rio de Janeiro, por exemplo, ficou impossível conseguir hotel, então muita dificuldade, aí os preços ficam mais altos, mas isso já era mais ou menos esperado. Eu acho até que no geral, durante a Copa, as coisas vêm transcorrendo de uma forma que não é o ideal, porque o Brasil não tem a estrutura ideal, né? É muito grande o país, não tem trem, tudo é de avião, então... Deslocamentos enormes. Exatamente, tudo isso dificulta. Pois é. A distribuição das sedes ela foi política, né? Ela não atendeu nenhum tipo de pensamento mais lógico, né? Vamos colocar aqui, porque aqui a gente consegue fazer ligação dessa cidade para outra, aqui já tem estádio, ali não tem, aqui tem time de futebol, ali não tem, aqui o estádio vai servir, ali não vai servir. Até a própria distribuição dos grupos teria sido mais inteligente ter colocado... As seleções se deslocam, sim. Não tem condição. Que no passado uma seleção jogava no mesmo estádio várias partidas. Várias vezes. Às vezes mudava só na final. O Brasil em 70 jogou no México, em Guadalajara, até a decisão. Pois é. E hoje não é mais assim. Cada jogo é numa sede para que todos fiquem recebendo diferentes seleções. Isso provoca, num país como o nosso, muitas viagens e muitas mudanças de temperatura. Né? Nós tivemos dias com Porto Alegre com 3 graus, 4 graus pela manhã, e no mesmo dia batendo 30 e tantos, com sensação de 40 em Manaus. Na hora assim, do almoço, ali no meio-dia, 1h da tarde, no auge do calor. Então, assim, mas no geral, achei que a cobertura transcorreu bem. Probleminhas aqui ou ali, mas nada muito grave, não. Especialmente porque, ao contrário da Copa das Confederações, aquele momento de grandes manifestações, ele não se repetiu, como parecia que ia acontecer. Não houve. Então, acho que, no geral, as coisas têm corrido até num patamar bem aceitável. Para concluir, vamos sair da Copa do Mundo e teremos Olimpíadas em seguida. O que você está esperando? Mais um sufoco para concluir Olimpíadas, correria, nada incompleto, é isso que você espera? Eu vi um estudo recente que comparou o estágio das obras no Rio de Janeiro com o de outras Olimpíadas, né? E aí comparando, faltando 2 anos aproximadamente, 2 anos e pouco, na Inglaterra tinha 80% pronto, na Grécia tinha 40% pronto, na Grécia, hein? Que é um país também com uma série de problemas, não só econômicos e tal, e o Rio de Janeiro tinha 10%, alguma coisa em torno disso. Então, um atraso absurdo. É claro que vai acontecer de preços estourarem, isso é bem provável que ocorra, problemas nós veremos, e vai ser parecido com a Copa do Mundo, né? E algumas instalações provavelmente não estarão totalmente concluídas, né? Vejamos se isso vai afetar o desempenho técnico dos atletas, né? O que é uma pena, né? É uma competição... Esse é um problema. Mas é aquela coisa, quando o Comitê Olímpico e a FIFA resolvem fazer Copa do Mundo em países como o Brasil, eles deveriam saber com quem eles estão se metendo. Infelizmente, nosso país tem muitas coisas boas,
Mas políticos e dirigentes esportivos não costumam fazer parte das coisas boas, né? Pelo contrário, eles fazem parte geralmente do outro lado. E por incompetência, por alguma outra razão, eles acabam fazendo muitas bobagens. E quando você coloca eventos dessa magnitude nas mãos dessas pessoas, não dá para esperar que tudo corra bem. Infelizmente é assim, e acho que vamos viver de novo no período dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, novamente toda aquela história, todo aquele drama. No final as coisas acabam saindo mais ou menos bem, porque muitos pequenos problemas não têm repercussão. Se não tiver uma grande confusão, tomara que não ocorra, os pequenos são colocados para baixo. Vão para baixo do tapete. Aí parece que tudo foi maravilhoso, mas os probleminhas vão acontecendo. É uma pena que nós, com tanto tempo para realizar esses dois eventos, nós que eu falo do Brasil, o Brasil não tenha sido capaz ou não tenha tido interesse de fazer as coisas bem, a ponto de esses pequenos problemas serem bem pequenos, mínimos, e os grandes não existirem. Mauro, obrigado pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e o pessoal parece que gosta de ter problemas, porque depois vem Rússia e depois vem Catar. Eu acho que não tem muita diferença dos nossos políticos, dos políticos russos e no Catar. É que são países onde as exigências absurdas que a FIFA impõe, elas são aceitas, né, de razões diferentes. O mesmo vale para a África do Sul. A Eurocopa aconteceu na Ucrânia, na Polônia. A Ucrânia é um dos países... A Ucrânia e a Rússia aparecem no índice de corrupção da Transparência Internacional lá entre os mais altos. O Brasil, eles se merecem nessa o Brasil briga ficou na posição mais intermediária, perto da África do Sul, a Polônia também por ali, mas eles deixaram mercados como, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, os países europeus, o Japão, né, onde você tem sociedades que questionam mais, né? Dificilmente, num país desses, se construiria um estádio de uma região como Manaus, onde não tem futebol, para depois não servir para nada com o dinheiro do contribuinte. As pessoas diriam não, a sociedade diria não. Infelizmente, países como o nosso, a gente até pode reclamar e tal, mas reclama muito pouco, acaba aceitando e pagamos a conta. Bom, obrigado. Bom, pelo menos o legado fique a discussão que se faz em torno disso, né, e a gente aprenda, né, e nas próximas seja feito de forma diferente. Um abraço a todos, tem na Copa, continue, a gente se vê por aqui para discutir mais Copa do Mundo. Um abraço.